tecer a cidadania, é preciso entrelaçar diferentes fios. O mais importante deles é o trabalho. É pelo trabalho de cada um e de todos que se costuram os demais fios que formam o tecido social: saúde, educação, moradia, saneamento, alimentação e cultura. Mas não é qualquer tipo de trabalho que faz o país caminhar. Ele deve ser exercido em condições de liberdade, dignidade e segurança. E mais, necessita seguir um princípio semelhante ao que rege o ofício das rendeiras. No filé, a arte de tecer o filé, entendeu? Do bordado, é uma das coisas mais importantes que existe, é o nó, entendeu? Porque se ele não ficar bem amarradinho mesmo, bem bonitinho, o filé se rompe. Acabou seu trabalho. No dia a dia de um país tão complexo como o Brasil, vários são os fatores capazes de romper os fios do tecido social. Trabalho infantil, trabalho forçado, qualquer tipo de discriminação no emprego, a ausência de proteção social e toda ameaça à liberdade sindical e de associação. Tudo isso impede que se alcance um patamar adequado de trabalho decente. O trabalho decente é aquele que dá condições de acesso a uma vida digna. O trabalho decente é toda aquela atividade produtiva das pessoas, né, exercida em condições de liberdade, equidade e segurança, na qual as pessoas possam efetivamente desenvolver as suas potencialidades e contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento das comunidades, da sociedade onde elas vivem. O trabalho decente está associado a uma noção também de empresas sustentáveis, empresas que tenham responsabilidades sociais e ambientais, que sejam fontes geradoras de trabalho de qualidade, né? E esse trabalho, onde os direitos das pessoas sejam respeitados, onde as pessoas possam poder fazer valer a sua voz e possam participar de processos de diálogo entre trabalhadores, empregadores e governo, no sentido de pensar nas melhores soluções para as questões do mundo do trabalho, isso é trabalho decente. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado em aspectos importantes do trabalho decente. Entre 2003 e 2010, foram criados mais de 15 milhões de empregos formais e o salário mínimo aumentou 67%, elevando os rendimentos médios dos trabalhadores e das trabalhadoras. A quantidade de idosos que recebem aposentadoria também cresceu e hoje chega a 85%, e diminuiu significativamente o número de crianças trabalhando. Mais de 4 milhões de meninos e meninas com idade entre 5 e 17 anos foram retirados do trabalho infantil. O número é maior que a população do Uruguai. É muito, mas neste exato momento ainda existem outras 4 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil. O trabalho infantil não é alternativa para a criança pobre. O trabalho infantil não é alternativa para a prevenção da delinquência. O trabalho infantil é violação dos direitos da criança e do adolescente. Criança que trabalha não consegue ter um salário digno. Criança que trabalha, diante dos estudos da OIT, ela consegue chegar máximo a R$500 na sua vida adulta. Ela não consegue aceder aos melhores postos de trabalho justamente porque não tem qualificação da sua mão de obra. É essa ausência de qualificação que faz com que muitos brasileiros adultos compartilhem do sonho de seu Manuel. Meu sonho é estudar e trabalhar e ter a classificação na carteira, né? E predeiro. Manuel faz parte de outra estatística, a de vítimas resgatadas do trabalho forçado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, entre 1995 e 2010 foram quase 40 mil. A partir de 2003, em média, 4.700 trabalhadores escravos foram libertados por ano, o equivalente a 12 por dia. Seu divino não entra nessas contas, porque foi liberado logo que ameaçou denunciar o fazendeiro. Eles foram muito espertos, eles não esperaram o ministério. Porque se eles esperam, eles iam dançar. Porque tinha uma caixa d'água no chão, 2 crianças, filha da mulher que cozinhava. Do jeito que eles pegavam uma marmita suja de comida, enfiar dentro da caixa para tomar banho e para fazer comida. Aí quando nós cismou com eles, eles ficaram com medo. Aí trouxeram nós embora, só deixou os maranhenses. Lá era uma escravidão branca, nessa fazenda.
Aí dormia lá de qualquer jeito, não tinha cama, não tinha nada. Para erradicar o trabalho escravo, todos nós temos que estar atentos e sensibilizados, né? Desde a população chamada vulnerável, aquela que pode se tornar uma vítima desse trabalho ao aceitar uma proposta de emprego, de trabalho, até a população consumidora, que tem que estar consciente de que muitos produtos consumidos vêm do trabalho escravo. Trabalho escravo e trabalho infantil são as duas maiores antíteses do trabalho decente, mas não as únicas. A discriminação no emprego também, porque ela viola a dignidade de trabalhadores e trabalhadoras. A discriminação de gênero, aliada à discriminação racial, diz respeito à maioria da sociedade. Mulheres e negros, somados, correspondem a 72% da população economicamente ativa no país. Os dados de 2009 revelam que, mesmo quando desempenham funções semelhantes às dos homens, as mulheres ganham menos, ocupam apenas 29% dos cargos de chefia e têm uma taxa de formalidade mais baixa. A disparidade também se verifica entre as pessoas com deficiência e fica pior quando se compara a realidade de brancos e negros. 88% dos dirigentes de empresas são brancos e apenas 12% negros. E os negros recebem pouco mais da metade do salário dos brancos. Esse padrão se repete em praticamente todos os indicadores. As taxas são sempre mais positivas para a população branca, ainda mais para a parcela formada por homens, ainda mais para os que vivem em centros urbanos, e em situação mais desfavorável estão sempre as mulheres negras, especialmente as que vivem no campo. As desigualdades de gênero e raça, elas são estruturantes das desigualdades sociais no Brasil. Elas fazem parte da matriz da desigualdade social no Brasil. Então, isso significa que avançar em direção à promoção da igualdade significa, ao mesmo tempo, avançar em direção à superação das desigualdades de gênero e raça. Desigualdade que começa em casa. Como as mulheres ainda são as grandes responsáveis pelas tarefas domésticas, elas têm uma jornada de trabalho semanal em média 5 horas mais longa que a dos homens. Muitas vezes é a contratação de uma trabalhadora doméstica que garante a saída de outras mulheres para o mercado de trabalho, porque essa é uma estratégia encontrada e muito utilizada no Brasil para que a questão do trabalho reprodutivo e da ausência de políticas públicas de conciliação entre trabalho e família seja suprida. E quem sofre de maneira mais severa a ausência dessas políticas são os idosos e crianças das famílias das trabalhadoras domésticas. Com as 3 meninas lá em casa, com meu pai que já é idoso, entendeu? Antes de 12 anos ela já me ajudava a cuidar dessa daqui. A maior parte do tempo ela fica com ela, porque precisa, é necessário. Tem a faxina na parte da tarde, não tenho carteira assinada, no total é pouquíssimo, 200 e pouco, por isso sim. Desafio também para seu José, de 70 anos, que até hoje precisa trabalhar para sustentar a família. Ele está entre os 45,6% de trabalhadores e trabalhadoras que não têm acesso à Seguridade Social. Isso quer dizer que ele nunca teve direito a férias, 13º, seguro-desemprego e aposentadoria. Trabalhei na roça. No interior não tinha aquele negócio de contribuição. Naquele tempo, nos anos 40, 50, 60, não tinha negócio de sindicato, não tinha essas coisas. Eu vivia na roça lá, pegando o feijão, o arroz e era isso, para sobrevivência. Depois que eu vim para Teresina, nos anos 60, aqui fui trabalhar de alfaiate. Completando a minha idade de 65 anos, fui ao INSS, por não ter contribuição que desse para aposentadoria, já 4 vezes foi negada. Para defender direitos como os que foram negados a seu José e dialogar com governos e empregadores, muitos trabalhadores se organizam em associações e sindicatos. Um movimento